Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias 2,13. Em primeiro lugar, quero começar dizendo: sim, você é especial e tem muito valor. Caso contrário, Jesus não passaria tudo o que ele passou para dar a vida dele por ti. Ele mesmo disse lá em Mateus 10:31 que não devemos temer, pois valemos muito mais que os pardais, aos quais Deus ama e cuida também. E é nisso que deve consistir o nosso senso de valor e respeito próprio. Deus me ama, deu seu Filho para me salvar e tenho o privilégio de ser templo do Espírito Santo. Quando aceitei a Jesus como meu Salvador, Deus me adotou como seu filho. Portanto, eu sou muito precioso para Deus. E por mais que eu tenha me afastado do Pai por escolhas erradas que eu fiz, o seu amor por mim é incondicional e enquanto houver graça, Ele estará me esperando. Logo, devo portar-me como alguém que tem um valor infinito que o céu esteve disposto a pagar. E absolutamente ninguém tem o direito de diminuir esse valor. Ponto final. Porém, quando nos atentamos a todas essas verdades, iremos perceber que é tudo sobre Ele e não sobre mim. É sobre o que Ele fez e faz em meu favor. É por causa dele que existo e sou salvo. É nele que encontro o meu senso de valor. Ele é a base da minha autoestima. Não devo buscar construir o meu senso de valor com coisas passageiras que não satisfazem o anseio da minha alma. Cuidemos para que não estejamos buscando matar a sede do nosso ser em cisternas rotas e secas que só nos tapeiam, que nos dão um falso senso de satisfação temporária. Mas o que seriam essas cisternas? As vaidades, os vícios, os prazeres mundanos. E eu também incluiria certas frases de autoajuda que têm sido adotadas e são muito citadas por aí, até mesmo pelos cristãos. São frases que nos levam a buscar a força onde não há poder algum, que alimentam o egocentrismo e incentivam a colocar nossos próprios desejos e vontades acima da vontade do nosso Deus. Somente a palavra de Deus pode preencher a vida de significado. Teorias mundanas e egocêntricas que não vêm de Jesus e sua palavra não servem para nortear a vida do cristão. Eu vou apresentar a vocês as cisternas rotas que o mundo vem nos oferecendo, em contraste com o manancial de águas vivas que a palavra de Deus nos oferece. Sabe, muitas vezes ouvimos frases como: empodere-se! Mas a palavra de Deus diz assim: que se apodere da minha força, que faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27:5. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:3. E diz mais: porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Então, qual é a fonte de poder do verdadeiro cristão? É Deus. É nele que encontramos forças, abrigo, proteção, segurança, sentido de viver, de existir. É nele que encontramos o preenchimento para o vazio do nosso ser. Deus nos concede o Espírito Santo para nos dar todo o poder necessário para vencermos nossas debilidades, tendências hereditárias ou cultivadas para o mal, fraquezas, vícios, pecados, tristezas, superar fracassos e decepções. Como já dissemos anteriormente, não é sobre nós, é sobre Deus em nós, o seu poder agindo em nós. Qualquer ideia de que podemos encontrar poder e forças em nós mesmos, que somos bons o bastante para dar conta de nós mesmos sozinhos, não vem de Deus. O único poder que temos é o poder de decisão, de escolher hoje a quem serviremos.
mas até para decidir corretamente, precisamos depender 100% de Deus. Devemos permanecer em Cristo. Essa é a melhor opção que nós temos. E mesmo que estejamos sem forças, podemos recorrer a Ele, pois foi-nos deixado as seguintes promessas. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Salmo 105:4. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Esse é o verdadeiro empoderamento do cristão. Diz mais a palavra de Deus. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40:29. O mundo diz mais. Busque sua felicidade, mas a palavra de Deus diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33. Nossa alegria e felicidade está no Senhor. Quando amamos e obedecemos a Deus, dando prioridade às coisas do seu reino, Ele supre e cuida de todas as nossas necessidades. Assim, nós temos paz de consciência. Coloque todas as suas expectativas em Jesus. As dificuldades vão aparecer, afinal, estamos no mundo de pecado. Mas Ele nos diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz que mesmo que passemos pelo fogo ou pelas águas, Ele estará conosco. Agora vejam o que diz essa matéria que eu encontrei na internet. Busca por felicidade é egoísta e gera culpa, diz autor de A Ditadura da Felicidade. Veja, até mesmo os mundanos estão vendo a ineficácia dessas teorias. Mais uma vez, fica comprovado que a palavra de Deus sempre tem razão e que não há felicidade real longe de Deus e seus princípios. Uma outra frase muito adotada aí pelas feministas é: meu corpo, minhas regras. Mas a palavra de Deus diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. Então, vemos a palavra de Deus aí desmascarando mais uma falácia que um inimigo implantou sorrateiramente, não é? Desde quando somos donos de nós mesmos? Quem disse que podemos usar e abusar e fazer o que bem entender com o nosso corpo? Nosso corpo não nos pertence, somos apenas mordomos. Portanto, temos o dever de zelar, de cuidar, proteger, manter nas melhores condições possíveis o corpo que temos, pois Deus nos confiou isso. Devemos honrar a Deus mantendo-nos puros da imoralidade sexual, como diz lá em Efésios 5:3. Também honramos a Deus quando praticamos os princípios de saúde, pois ao obedecê-los, nosso corpo ficará saudável e assim poderemos fazer melhor o trabalho de Deus. Além disso, honramos a Deus também com o nosso vestuário, pois escolhendo roupas que condizem com os princípios bíblicos de modéstia cristã, encontrados lá em 1 Timóteo 2:9, estamos dizendo ao mundo que pertencemos a Jesus e que obedecemos ao que Ele nos pediu. Declaramos que somos dele e não de nós mesmos. O mundo diz também: ame-se em primeiro lugar, mas a palavra de Deus diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Certo dia, eu vi uma postagem de uma blogueira muito famosa aí dizendo o seguinte: ame ao próximo, mas comece por você. Estranho, porque na palavra de Deus eu encontro um verso que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. E eu fiquei ali pensando de onde estão partindo essas teorias, essas ideias.
Então vem alguém e diz: ah, mas o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo ensina que nós devemos amar a nós mesmos em primeiro lugar. Mas onde? Porque de tudo o que eu li na palavra de Deus e no espírito de profecia também, eu só consigo enxergar umas poucas palavras para resumir o verdadeiro cristianismo: graça, sacrifício, renúncia, que ele cresça e que eu diminua. De verdade, eu não consigo enxergar onde o amor a si mesmo, em primeiro lugar, se encaixa. Você consegue? Quanto ao verso bíblico que usam como base para isso, o comentário bíblico adventista diz o seguinte quanto à frase "como a ti mesmo". A tendência natural do homem é de se voltar primeiramente para si mesmo, sem levar em consideração suas obrigações no relacionamento com Deus e com os semelhantes. Para ser totalmente livre do egoísmo ao lidar com o próximo, o homem deve, primeiramente, amar a Deus de todo o coração. Este é o fundamento de toda conduta correta. Então, fica claro que a base do amor ao próximo é o amor a Deus sobre todas as coisas, pois Ele é a fonte do verdadeiro amor incondicional. Mas então, por que Jesus usou a frase "como a ti mesmo"? Porque Ele, sendo conhecedor da natureza humana, que é naturalmente egoísta, sabia que o amor próprio é inerente a ela. Por isso, fez apenas uma referência a Ele, ao amor próprio, para que entendêssemos como devemos amar ao próximo. Mas ele não colocou o amor próprio como base para o amor ao próximo, e sim o amor a Deus sobre todas as coisas. Ele nunca ordenou que nos amássemos em primeiro lugar. Ele queria nos incentivar à empatia. Por isso, depois ele acrescentou um peso a mais a este mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. João 13:34. E Ele nos amou mais do que a própria vida. Mas o amor que vem de Deus sempre me levará a ter equilíbrio em tudo. Saberei não apenas dar, mas também receber amor. Saberei me portar com dignidade, com respeito próprio, tendo a ciência de que sou filho do Rei e que Cristo pagou por mim um inestimável preço e que nisso deve consistir o meu senso de valor. Sendo assim, não permitirei que meu corpo e minha mente sejam submetidos a abusos e violência. O mundo diz: siga o seu coração, mas a palavra de Deus diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28:26. Num mundo onde tudo é relativo, onde existem ideias que vão contra os princípios eternos e absolutos estabelecidos por Deus, como saber o que é certo ou errado? Somente nas verdades eternas vinda da suprema sabedoria de Deus. Essa frase, siga o seu coração, é uma mentira satânica que já vem sendo muito bem trabalhada em filmes, desenhos, séries, livros. Então, muito cuidado com fábulas que vão contra o assim diz o Senhor. Siga a palavra de Deus, pois nela você encontrará o caminho da felicidade. O mundo diz: permita-se, mas a palavra de Deus diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 10:23. O mundo entende que os mandamentos de Deus são uma prisão e te aconselha a se libertar, a se permitir, a fazer tudo o que te dá prazer. E sabe, nós somos livres para isso. Mas, para nós cristãos, os mandamentos não devem ser vistos como uma prisão, mas como uma cerca de proteção. É só mudar a perspectiva sobre eles. O mundo diz: não aceite menos do que você merece. Mas a palavra de Deus diz:
A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22, 4. Enquanto acharmos que merecemos alguma coisa, nosso coração estará sempre inquieto e infeliz, querendo sempre mais e mais. Porém, quando entendermos que tudo o que temos ou venhamos a ter é fruto da misericórdia e amor de Deus, visto que nada merecemos além da morte, o contentamento será abundante em nosso coração. A gratidão vai abundar em nosso coração. Não andaremos correndo como loucos, sacrificando a vida, a saúde, a família, a paz, a comunhão com Deus, buscando sucesso segundo o mundo, mas passaremos a orar assim: Senhor, quero ter e ser o que queres para mim, o que decidires que é melhor para mim, mediante teu amor e sabedoria infinitos. Porém, precisamos entender que Jesus foi sofredor e a tudo negou para que tivéssemos abundância de vida e felicidade. É essa vida que devemos buscar, a que Ele tem a nos oferecer. Essa vida nos dará discernimento para alcançar a plenitude de felicidade e realizações que Deus tem para nós. E isso pode incluir prosperidade. Mas busquemos antes de tudo saber o que Deus deseja que realizemos com os recursos que Ele nos concede. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 6 a 8. O mundo diz: faça tudo o que te faz feliz. Mas a palavra de Deus diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 48. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1, 1 e 2. A felicidade vem de uma vida de obediência a Deus. Deus quer nosso bem e quando obedecemos, temos paz de consciência. Fazer o que é certo nos proporciona real satisfação. Agora, isso significa ausência de problemas e tristezas? Não, não é isso que a palavra nos ensina. A paz que Deus nos oferece não tem a ver com a ausência do caos, com a ausência de dificuldades, do sofrimento e da dor, mas Ele nos promete a paz em meio a tudo isso. Só precisamos confiar inteiramente nele e em suas promessas. Por elas, temos a certeza de que nossos problemas são passageiros e que um dia tudo que é mal acabará. Portanto, nossa felicidade está em Deus, não nas circunstâncias da vida. Temos de estar cientes de que os conceitos mundanos de felicidade e prosperidade, sucesso, alegria, segurança, amor e liberdade são completamente diferentes das definições encontradas na Bíblia, então não podemos adotá-los. Só Jesus satisfaz verdadeiramente. Ele pode nos dar uma vida eterna de felicidade e paz sem fim. Vejam esta promessa. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Não busquemos saciar nossa sede nessas cisternas rotas, mas no manancial que é Jesus, pois só Ele pode saciar a sede da alma. Só Ele pode nos dar uma vida eterna de felicidade e paz sem fim. Na verdade, nossa maior necessidade, irmãos, é do Espírito Santo. Quando estivermos cheios dele em nossas vidas, não precisaremos dessas teorias para encontrar paz e real satisfação. Se buscarmos o seu poder, ele produzirá em nós o seu fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o mesmo que domínio próprio. Gálatas 5:22. E Jesus diz mais: mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Deixe as cisternas rotas do mundo. Vá ao manancial de águas vivas que é Jesus. Siga a sua palavra e você será cheio do Espírito Santo. Sua presença preencherá totalmente o seu coração. Amém. Que assim seja na minha e na sua vida.